Henrique, eu tenho 32 anos de idade. Eu atualmente estou trabalhando como professor freelancer, então eu dou aula de inglês, matemática, física. Meu nome é José Dias, eu tenho 28 anos e eu já atuo no mercado de gastronomia há pouco mais de 10 anos. Atualmente eu estou no Vila Santa Teresa, é um hotel aqui em Santa Teresa, e eu estou há pouco mais de 3 meses lá. Eu morava na primeira parte do fundamental, eu morava com meu pai e com a minha mãe. E na segunda parte do fundamental eu morava só com a minha mãe, que meu pai ele separou da minha mãe. Nessa época eu morava com a minha mãe e com meu irmão, na verdade morei com eles a vida toda. Na época que eu estava estudando, minha mãe e meu irmão. A minha mãe era dona de casa, antes de eu nascer ela trabalhava como professora do primário. Meu pai ele era funcionário público, ele trabalhava na Sudeste. O que é a Sudeste? Sudeste, Superintendência de Esporte do Estado do Rio de Janeiro. Minha mãe era diarista, trabalhava às vezes fazendo bico, ajudando em lojas como balconista. Meu pai não conviveu comigo, meu pai já é falecido, mas na época ele não tinha ocupação. Eu morava em Copacabana. Eu sempre morei aqui em Copacabana. Eu morava em Guadalupe, na Zona Norte. Sim, sempre morei. Eu estava perto, era uma escola no próprio bairro. A minha escola também era aqui, do ensino fundamental. Nessa época do fundamental, eu estudava em Guadalupe, era bem próximo. Na época da segunda parte, né, do fundamental, era ali na região também. E ensino médio era em Realengo, era mais longe. No caso, quando eu estava na primeira parte do ensino fundamental, eu ia geralmente de bicicleta com meu pai, ou a minha mãe me levava, porque era 2 ou 3 quarteirões da minha casa. Quando eu me mudei da minha antiga casa, mas eu me mudei de Copacabana para Copacabana, eu voltei a morar muito perto da escola, então eram 2 quarteirões. Eu só atravessava 2 ruas, era bem tranquilo. Depois, a escola em si ela ficou mais distante, então eu pegava um ônibus. No ensino fundamental eu ia a pé, às vezes de ônibus, era em torno de 15 minutos de ônibus, era bem próximo assim. E na época do ensino médio, mais ou menos 1h30 de ônibus para ir e 1h30 para voltar. É um pouco complexo de falar isso, porque aqui mora muita gente. Mas, em geral, a tendência é de ver mais pessoas com nível superior. Acredito que fundamental completo, talvez ensino médio. Na minha própria casa, por exemplo, a minha mãe ela fez o normal, que era na época para ser professora, e meu pai tinha curso superior. A minha avó tinha curso superior. Uma das minhas tias-avós, ela foi a primeira contadora mulher a se formar pelo estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu sempre tive contato com muitas pessoas que tinham um nível superior, mas assim, em geral as pessoas eu não tenho exatamente como saber. Formação de faculdade era raridade, assim, pelo menos dos próximos assim que eu conheço, poucos fizeram faculdade. A minha escola era particular. Sempre estudou em particular? Escola, sim, a faculdade foi pública, que eu estudei no Cefet, mas escola sempre foi particular. No ensino fundamental eu estudei em escola pública. E no ensino médio eu consegui entrar para o Pedro II, que é federal, né? Mas também público. Sim, eu era considerado bom aluno pelos professores. Eu tenho até escrito no diploma do ensino médio, bom aluno. Dá muito orgulho isso. Eu sempre fui bem dedicado, assim, minhas notas geralmente eram altas, tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre estudou bastante, então no ensino fundamental a gente geralmente era dos primeiros da turma, assim, no ensino médio eu era um aluno mediano, dedicado, mas mediano. Quando eu era pequeno eu comecei fazendo judô, mas eu parei por causa da minha asma, fiz natação, eu fiz um pouco de Kumon, para matemática, português, essas coisas de escrita, mas foi muito pouco, acho que foram 6 meses. Quando eu já estava no segundo, quase chegando no ensino médio, eu comecei a fazer curso de inglês, mas de atividade extra eu nunca cheguei a fazer muitas atividades assim, não. Na época do ensino fundamental, eu fazia atividades extracurriculares, mas ligadas à escola, praticava futebol, futsal, mas depois curso de informática, cheguei a fazer aula de teclado uns meses, mas preparatório, nada do tipo.
Olha, depende bastante. Na época que o meu pai morava com a gente saía muito. A gente ia pra praia, a gente fazia mais atividades ao ar livre mesmo, ia pra parque. Quando meu pai se mudou, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa meio caseira, ela não costuma de pegar ônibus, essas coisas, então eu acabei sendo muito caseiro. Geralmente brincar na rua, sair pra jogar bola, esse tipo de coisa. Cinema também, a gente tinha muito costume de ir ao cinema. Leitura eu lia mais quando eu era criança, hoje em dia eu já leio menos. Mas costumava ler, pegava livro na escola e levava para casa, né? Fazia aluguel do livro e levava para casa. Então era mais ou menos isso. Eu gostaria de ter ido mais em museus e coisas assim, mas eu nunca cheguei a ir muito nessas áreas, não. Geralmente ou eu ficava em casa ou ia para casa de amigos, aí eu jogava videogame, fazia coisas desse tipo. Na época do ensino fundamental, eu ajudava na sala de leitura da escola, então eu estava sempre no meio dos livros, então tinha muito hábito da leitura. Saí para jogar bola também, praticamente final de semana todo, assim, tinha esse hábito. O cinema era mais espaçado, até porque um pouco mais caro, não tinha essa condição de estar sempre. Hoje em dia eu já frequento mais. Eu fiz cirurgia na minha vista, eu usava óculos. Então, pra mim, na praia era um pouco sofrível, porque o sol doía muito a minha vista. São coisas assim que eu me lembro. Quanto a, por exemplo, museu, assim, eu não tenho... Eu me lembro, eu acho, quando eu estava no ensino fundamental, eu fui no Museu de Petrópolis pela escola. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu me lembro. Eu me lembro muito por causa da pantufa, que ela escorregava no chão. Eu me lembro muito disso, apesar de ser meio bobo. Acho assim, assim, uma coisa assim escolar que eu me lembro mais forte seria uma coisa assim, mas foi mais realmente pela escola, não foi muito com os meus pais mesmo. Acho que tiveram, mas assim, nada que venha agora à minha mente assim, que tenha sido muito marcante. Eu acho que a primeira vez que eu fui no cinema, com certeza, foi pra ver um filme bem desses de verão, assim, mas eu lembro que foi bem legal. E eu acho que a primeira vez que eu fui no teatro, porque eu fui naqueles Carlos Gomes ver uma peça cultural, assim, e foi bem bacana, porque eu nunca tinha visitado um teatro, então foi uma experiência que eu nunca esqueci. Também pela escola, foi um passeio que eu ganhei como premiação, por ser um bom aluno, e aí foi muito legal, foi bem divertido. Eu tenho o curso superior completo, eu cheguei a fazer 6 meses de mestrado, mas eu vi que não era exatamente o que eu queria, então eu parei. Eu hoje tenho o superior completo, eu estudei na escola federal, né, no ensino médio. Recentemente também fiz a Cordon Bleu, fiz um concurso e entrei para fazer um curso na Cordon Bleu, então também tenho esse curso de formação. Engenharia de Controle e Automação, pelo Cefet. Estudei na UFRJ, no ensino superior, fiz bacharel em gastronomia. Por exemplo, a minha mãe, ela fez o normal, que era na época para ser professora, e meu pai tinha curso superior. A minha mãe tem o ensino médio incompleto. Ela cursou acho que até o 2º ano, mas teve que parar para trabalhar. Durante o nível superior, por ser mais distante, questão de almoçar, aí eu comecei a fazer coisas. Eu cheguei a ser monitora, várias coisas assim. Mas eu nunca cheguei a requerer uma bolsa para ajudar a me manter estudando. Na época do ensino fundamental eu tive nenhuma bolsa, só escola mesmo, estudava direto e também durante a faculdade eu tive alguns incentivos da própria faculdade, a bolsa de auxílio permanência, que é para quem está ingressando, depois a bolsa auxílio para quem já está no 2º ano da faculdade permanecer, né, e continuar estudo. Também fiz alguns cursos de extensão que também eram incentivados com bolsa e na época de estágio também tive o estágio, né, a remuneração do estágio. Olha, eu acredito que, por conta da minha família sempre me ajudar, eu conseguiria ir até o final sem ela. Ela me ajudou mais para me motivar, para eu comprar livros e coisas assim, mas ela não foi essencial. Olha, eu acredito que para mim e para metade da galera que não tem condição, que tem uma renda mais baixa, essa bolsa é essencial. Mesmo com a quantidade de bolsas que aumentou bastante nos últimos anos, eu acredito que
é pouco porque a maioria das pessoas que são de baixa renda, de classe mais baixas, só de passagem já é um absurdo, né? Então é muito complicado chegar na faculdade. Você trabalha, a coisa só piora, né? Porque você já tem menos tempo, você tem menos disposição e você ainda tem um custo que geralmente não dá para bancar. Durante o ensino fundamental, nem durante o ensino médio eu precisei. Eu sempre tive muita ajuda da minha família, tanto que eu estudava em escola particular. Na época do ensino médio, eu comecei a trabalhar, mas por conta própria. Eu, desde pequeno, sempre gostei de ter o meu próprio dinheiro, então eu fazia de tudo. Lavava calçada, pagava um dinheirinho, comecei a vender doce na escola. E logo depois isso me incentivou a abrir empresa. Então, durante a faculdade, enquanto eu fazia a faculdade, eu também vendia meus doces. Abri o CNPJ pela primeira vez para tornar isso mais formal. Olha, várias pessoas, para ser sincero, não foi só incentivo, foram como exemplos. O meu avô, que sempre ajudou muita gente, eu moro nessa casa aqui é graças a ele. No caso, meu pai também, que ele terminou o nível superior. A minha mãe, ela também sempre incentivava muito, porque ela sabia que o nível superior é importante caso você queira certos empregos. É muito difícil você conseguir empregos melhores sem nível superior. Eu tive tanto assim o auxílio deles falando que eu fazeria isso, como exemplo deles mesmos. Assim, as pessoas que se deram melhor na vida, assim, na minha família, elas são formadas, são engenheiras, são advogadas, sempre tiveram uma formação. Minha mãe, apesar de não ser formada, ela sempre foi a pessoa que me incentivou, justamente por ela, né, atuar como diarista e estar sempre tendo um trabalho, uma jornada de trabalho que às vezes era dupla, tripla, mãe solteira. Ela sempre falou: meu filho, estuda porque a vida que eu quero para vocês é melhor do que a que eu tive e as escolhas que eu pude ter. Então ela sempre botou a gente muito pra cima. Minha mãe, ela nunca foi esse tipo de mãe que obrigava a gente a estudar, porque, né, nos primeiros anos de colégio ela sempre incentivou, então a gente continuava estudando por conta própria. Até mesmo no ensino médio, quando a gente tinha um pouco mais de dificuldade, ela falava: não, eu pago um explicador, alguma coisa, mas a gente, por sentir às vezes até envergonhada de tipo, nossa, eu posso estar decepcionando minha mãe porque eu não vou conseguir passar e tal. A gente se esforçava e eu particularmente nunca repeti de ano. Meu irmão também teve suas dificuldades, mas sempre continuou estudando, e eu acredito que para trazer meio que orgulho mesmo, sabe? E isso daí foi um dos maiores incentivos pra gente. Olha, a minha situação atual não atende muito às minhas expectativas, mas a questão é que o nosso país, ele tem certos problemas muito fortes no governo, e eu sou de uma área de engenharia, e assim, por exemplo, a engenharia civil, ela é mais fácil, vou falar assim, porque sempre existem construções de prédios, construções de casas, construções de coisas em geral. A minha área ela é muito voltada para a parte de petróleo, para essas coisas assim. Agora ela está melhorando, mas na época que eu me formei, foi uma época que teve muita conturbação, teve problema da Lava Jato, então eu não consegui um posicionamento naquela época. Fui fazer mestrado, vi que não era o que eu queria, comecei a dar aula. Eu falaria assim, eu gostaria de estar empregado como engenheiro, é uma vontade que eu tenho. Eu até estou pensando em talvez buscar uma especialização ou algo do tipo para poder voltar para o mercado, já que eu me formei há alguns anos. Mas assim, eu falo, o meu caso, entre os meus colegas que se formaram, ele é um caso um pouco excepcional, porque os meus colegas, eles conseguiram posicionamento, mas é claro, a maioria deles em si, eles já estavam trabalhando, porque o Cefet é uma escola técnica, então o pessoal fazia o técnico, conseguiu uma colocação, estava buscando crescer dentro da empresa e às vezes precisava do diploma de engenharia para crescer. Então eles voltavam para pegar o diploma de engenharia para poder crescer dentro da própria empresa. Então eu tive muitos colegas que já estavam numa situação assim. Bom, quando eu comecei a graduação de gastronomia, eu já tinha bastante pé no chão. Então eu sabia que é uma área em que se trabalha muito, ganha-se pouco. Ao contrário do que muita gente acredita, a gente não fica famoso e ganha muito dinheiro, mas a situação de vida melhorou bastante. Desde que eu era pequeno, hoje eu tenho uma condição de vida que eu considero estável, apesar de qualquer coisa.
Hoje em dia eu consegui uma estabilidade, não muito estável, mas hoje eu considero que minha vida é melhor.